Alô galera, um abraço minha gente, um abraço a você do meu canal do YouTube. Vamos falar um pouco sobre o jogo de ontem, né? Eu sei que a torcida do Bahia está feliz hoje. Bahia líder do Campeonato Brasileiro da Série B. Apesar que para mim é bom, é claro, estar na primeira posição, mas assim, a nível de olhar um campeonato extenso como é o Campeonato Brasileiro, com 38 rodadas, a gente sempre quer que esteja entre os quatro, sabe? Porque essa coisa de pressão de estar na primeira posição é uma cobrança desnecessária, né? Você não pode sair dos quatro melhores colocados, né? E o importante é no final, não é importante agora. É claro que é sempre interessante você estar ali perto, né? Beliscando aqueles que estão mais próximos. Já deu para perceber, por exemplo, se o Bahia perde o jogo, o Bahia poderia ficar fora do G4. Então isso tem que ser destacado, tem que ser falado. Mas torcedor, não se cobre muito do Bahia estar na primeira posição, porque o campeonato está iniciando ainda. Tem muito campeonato aí pela frente e eu sei que você está feliz com o Bahia na primeira posição. Mas fora tudo isso, vamos falar um pouquinho sobre o jogo de ontem. Eu sempre digo, né, que eu sou contra alguns treinadores ou algumas pessoas do esporte que dizem assim: eu quero jogar feio, mas eu quero ganhar o jogo importante. Não existe essa possibilidade, tá? Não é uma coisa que você, vou anotar aqui, vou botar um xizinho aqui nessa possibilidade. Isso não existe. Você tem que jogar bem para ganhar o jogo, você tem que jogar equilibrado para ganhar o jogo, né? Você pode até jogar mal como o Bahia jogou ontem, depois dos 30 minutos do primeiro tempo, e ganhar o jogo. Mas isso não é uma regra, não vai acontecer isso todo jogo. O Guto Ferreira, na entrevista coletiva no final, diz assim: a gente não vai ganhar todos os jogos, melhor, a gente não vai jogar bem todos os jogos. Não é que, né, jogue bem todos os jogos, a gente não quer isso, a gente quer que jogue equilibrado, a gente quer que não erre, né, por exemplo, em escalação, em modificações, né, de comportamento tático, como foi o caso ontem. Porque uma coisa é você começar jogando mal e ir até o final jogando mal. Então o treinador, você isenta o treinador, né, dessa questão, ou acrescenta, né? Você diz: não, o treinador entrou com um esquema tático e tal. Mas ontem foi diferente. Por que foi diferente ontem? Porque o Bahia fez 30 minutos sensacionais. Quer dizer, guardando as devidas proporções, né, quando a gente fala sensacionais. Mas o Bahia não deixou a Ponte Preta jogar. O Bahia jogou no campo da Ponte Preta. O Bahia alugou o campo da Ponte Preta. O Bahia investiu principalmente com o Rildo do lado esquerdo, com o Davó lá no comando de ataque, a chegada do Luiz ali pelo lado, o Rezende marcando bem ali, né? Uma ou outra participação ali do meia, né? Então assim, não foi um primeiro tempo maravilhoso, mas foi um primeiro tempo interessante. O Varley, que eu quero falar, né, que cansou inclusive e saiu no intervalo do primeiro para o segundo tempo. Então o Bahia fez 30 minutos de pressão em cima da Ponte Preta. A partir daí, minha gente, acabou o Bahia. O Bahia deu um branco. Aí você pergunta: o que foi que aconteceu? Bom, a Ponte Preta se achou dentro do jogo, a Ponte Preta começou a achar o espaço melhor para jogar dentro do campo, e aí começou a dar pressão no Bahia. Começou a dar pressão no Bahia, e foi para a área do Bahia o tempo inteiro, e terminou o primeiro tempo dessa maneira. No segundo tempo, aí vem, né, o grande problema do treinador. Por que é que aí a gente culpa o treinador? Veja que no primeiro tempo eu não acho que o treinador tenha tanta interferência. Pode ser que seja um caso diário, né, do treinador já passar isso para o jogador. Se a gente fizer 1-0, equilibra, volta, já não tem mais pressa. Pode ser, né, que está errado. Você faz 1-0, você está jogando bem, você pode fazer 2, 3 e matar o jogo. Porque se você com 1-0 achar que você já ganhou o jogo, pode acontecer o que aconteceu ontem. Aí o Bahia voltou para o segundo tempo totalmente apático com a mudança do Falcão. O Falcão entrou no lugar do Varley e o Bahia começou a tomar de novo o passeio da Ponte Preta. Gente, só para que vocês percebam, a Ponte Preta teve 19 finalizações contra 9 do Bahia. A Ponte Preta teve, sei lá, eu vou chutar aqui, 10 escanteios contra 3 do Bahia. Vejam a pressão. O Bahia não pode ser um time com a torcida que tem e do jeito que a torcida trabalhou ontem na Fonte Nova, tomar pressão num time limitadíssimo como o time da Ponte Preta.
Aí o Bahia toma o gol, não tomou o segundo porque Deus não quis e pelo bom comportamento da defesa do Bahia, tanto Ignacio quanto Luiz Otávio, espanando as bolas dali. O mesmo a gente não pode falar de Borel e de Luiz Henrique, que tem as deficiências defensivas. Patrick não tem utilidade nenhuma dentro de campo. Marco Antônio totalmente apagado, jogador totalmente apagado. Rio errando passe um atrás do outro, tá? Então assim, foi um Bahia totalmente preso e amarrado. O técnico mudou, tirou Falcão, que entrou muito mal, ficou 20 minutos, se eu não me engano, em campo. Aí mudou. O problema é que o técnico diz que a entrada de Gregory, de Everton e de Jacaré que mudou. Não mudou nada. A única coisa que mudou foi que num contra-ataque, o Bahia pegou a bola com o Jacaré, cruzou ali, o Davó entrou e fez o gol. Porque quando o Guto diz na entrevista coletiva que a entrada dos 3 garotos melhorou, que mudou, não mudou nada. O Bahia continuou tomando pressão da Ponte Preta. E a Ponte Preta não fez o gol porque não era para fazer. Então esses detalhes, gente, a gente tem que destacar. Eu sei que alguns torcedores não entendem, porque acham que nós somos torcedores. E nós não somos torcedores. Nós somos cronistas esportivos e estamos aqui para falar a realidade do que aconteceu no jogo, a nossa realidade pelo menos, né? Porque pode ter um outro radialista que tem uma visão diferente daquela que eu tive do jogo de ontem. Então achei o Bahia instável dentro de campo depois dos 30 minutos do primeiro tempo. Até 30 dominou o jogo em cima da Ponte Preta. A Ponte Preta não teve reação. O Bahia talvez não tenha feito o segundo gol. Porque o Patrick estava mal no jogo, Rezende não é atacante, Marco Antônio não apareceu muito bem, Borel quando chega no fundo não sabe cruzar, Luiz Henrique não foi na linha de fundo, né? Então o Bahia ficou dependendo muito de Rio e Davó lá na frente. Essa que é a realidade. Então assim, a gente tem que colocar para você aqui o que aconteceu na realidade, porque outros jogos virão, né? O Bahia pega um adversário fraquíssimo e eu vi o jogo ontem, né? Então o Bahia vai pegar um adversário fora de casa e depois volta para casa para fazer mais 2 jogos. Então é momento do Bahia ganhar os 6 pontos, o técnico Guto Ferreira ajustar o time, corrigir o que está errado, para que o Bahia nesses próximos 3 jogos possa fazer mais 9 pontos e aí se consolidar nesse G4 do Campeonato Brasileiro. Tá bom? Grande abraço, Deus abençoe a todos.